Graça e paz, amados. É com grande alegria que estamos aqui de volta para mais uma reflexão em momentos na eternidade. E hoje com o tema examinar, crer, entender e se salvar. E para respaldo bíblico, examinaremos o versículo 39 do capítulo 5 do Evangelho conforme escreveu João, que está escrito assim: Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E buscamos em Deus a graça, a inspiração para poder refletir, examinar as Escrituras e sermos por elas edificados em nome de Jesus. Amados, creio ser inerente ao homem questionar em algum momento de sua vida quem ele é, de onde veio e para onde vai após a sua morte. E o questionamento maior, que creio ser o que mais o incomoda, é o que vim fazer neste mundo. E muitos, ao passar do tempo, encontram esta resposta, quando em algum ciclo de sua vida, algo que imaginavam dar certo não deu. Não obteve o resultado que ele esperava em sua vida, seja em qual área for, pois o homem tende a crer que somente poderá se realizar por meio do sucesso em meio aos outros, ostentando esta vitória, que em sua delimitada concepção está em ser melhor do que os outros. Aquele que está sempre na berlinda sendo contemplado pelo seu próximo, também em sua delimitada compreensão, como este sendo de fato o melhor dentre todos. Porém, quando conhecemos as Escrituras Sagradas, tais delimitações vão sendo superadas, vão sendo derrubadas pela ilimitada revelação que ela dá àqueles que as examinam. E as respostas que dantes os incomodavam, os perturbavam e perturbam de fato, começam a ser a seu tempo respondidas e, quando compreendidas e aceitas com sinceridade, passam a ser eliminadas de fato, livrando deste peso imenso e intenso que só o sufocava e o aprisionava, o afligia em relação ao que devia ser, querer e fazer para que se realizasse como homem, como ser humano que é. E quando essas questões são realmente resolvidas em sua vida, em sua mente, em seu espírito, em seu coração, passa a ver que ele está aqui simplesmente para desfrutar da vida que por Deus lhe foi dada, juntamente com os seus semelhantes, tendo-os como iguais, e não mais como inferiores ou superiores aos seus olhos, onde, quando de fato entende esta questão, passa a se julgar menor e pior do que todos os demais, mesmo tendo consciência plena de que não o é, aos olhos de Deus, o seu Criador, onde este sentimento já não mais o escraviza, pelo contrário, o liberta, pois já não poderá julgar mais ninguém por ter se colocado voluntariamente na posição de inferior e de pior que todos. Não terá sobre si o peso de condenar ninguém em seus julgamentos, e passará a libertar também não só mais a si mesmo, mas ao seu próximo igualmente, pois poderá se aproximar destes sem preconceito errôneo e concebido em um caráter deformado por esta prepotência e presunção soberba de se julgar melhor do que os outros. E nós podemos perceber que isto agrada a Deus na história descrita na Bíblia, em Mateus 8, a partir do versículo 5 ao 10, sobre o oficial romano, que está escrito assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. Disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo a vocês a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E ainda, amados, temos exemplo também no apóstolo Paulo, que assim declarou em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15.
Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo nos dá ainda valiosos conselhos em sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 3 ao 8, dizendo assim: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E amados, em Provérbios ainda está escrito que da humildade precederá a honra, mas da soberba a destruição. Então, cabe a nós buscarmos sermos humildes, cabe a nós seguirmos os exemplos aqui citados e que venhamos a nos fazer menores que todos, inferiores a todos, para que sejamos vistos com bons olhos pelo Senhor, o nosso Deus. Amados, ao conhecermos as Escrituras e a quem elas testificam, constatamos de que somos dependentes dele, e para ele fomos criados, para a sua glória eterna, e que somente com ele poderemos fazer as obras para as quais fomos criados e preparados para fazer. Veja o que está escrito em João, capítulo 15, do versículo 1 ao 6. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Amados, outra coisa que constatamos é que Cristo é a razão da nossa existência, da nossa permanência neste mundo, e que também nele deve estar a razão de nosso sumiço em seu tempo oportuno, por ele determinado, onde iremos então para o destino para o qual fomos realmente criados. Vejamos o que está escrito em Atos, capítulo 17, do versículo 22 ao 34. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só, fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriores, estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou,
e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Amados, por questões como essas é que devemos examinar as Escrituras, para que não erremos nesta vida e não deixemos de conhecer e crer no poder de Deus que está revelado e alicerçado somente nela, na sua própria palavra. Veja o que Jesus diz aos fariseus em Marcos capítulo 12, versículo 24. E Jesus respondendo disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois por ela, tudo quanto Deus determinou, tudo se fará, tudo acontecerá, sem nada, amados, nunca falhar. Deus é fiel e poderoso para se fazer cumprir tudo quanto Ele mesmo prometeu e por Ele mesmo jurou, onde nestas duas coisas não há mentira e nem mudança, pois se Ele jurou fazer, está feito. Não há quem possa impedir. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Está escrito, amados, em Hebreus capítulo 6, versículo 17, 18. Em Jó 42:2 está escrito assim também: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Amados, sendo aqui bem sucinto e enfático, fomos criados para buscar e encontrar a Deus, para assim o adorarmos em espírito e em verdade, e anunciarmos a sua palavra para que outros também o busquem e o encontrem, assim como aqueles que o encontraram, encontrem nele todas as respostas a eles pertinentes e perturbadoras, pois somente o Criador pode realmente responder às suas criaturas, às suas questões sem respostas por qualquer um outro, e assim serem salvos por ele eternamente, e também desfrutar da verdadeira vida abundante da qual ele deu a cada um de nós. Veja bem o que Jesus nos orientou a fazer a partir do momento que passamos a conhecer esta verdade. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Isto está escrito em Marcos 16, a partir do versículo 15 ao 20. Amados, o conselho que o Espírito Santo nos dá é que quem tem ouvidos, ouça. E que nós possamos, assim, amados, em tempo, nos arrepender e retornar a Deus, e retornar para os seus retos caminhos, para por ele andar, para então, ao destino determinado por ele, o melhor, nós podermos verdadeiramente chegar e entrar. Pensemos nisto, amados. Pensemos com muita diligência e sinceridade de coração, para que não venhamos a ser surpreendidos quando tudo, enfim, se realizar, como predito e revelado já foi a nós, por meio da sua palavra eterna. Amados, quero aqui deixar um pensamento em relação a esta breve reflexão. A nossa salvação eterna está em examinar as Escrituras, crer na palavra que é Cristo descrito nelas, e em entender o que ele diz e quer, de fato, de cada um de nós. Amados, que o Espírito Santo possa continuar ministrando em nossas vidas,
nos conduzindo, nos guiando por toda a verdade, abrindo os nossos olhos, a nossa mente e os nossos corações, para que Cristo verdadeiramente possa entrar, para que sua palavra possa em nós germinar, brotar e frutificar, para que então nós possamos, sendo alimentados por Ele, pela palavra da vida, estar vivendo para Cristo e sermos um dia levados com Ele para a eternidade. Quero aqui buscar em Deus vida, saúde, paz, inspiração, para poder em breve retornar com mais uma reflexão em momentos na eternidade. Deixo aqui o abraço do amigo, do irmão, do pastor Hélio Loyola, do Ministério Só em Cristo, a Vida.